Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante aqui pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, dia 21. Olha, uma terça-feira e a gente hoje, até às 8h30, entrevista a presidente do INDEA, Mato Grosso. Está aqui a postos com a gente já a caríssima Emanuele Almeida. É advogada e é hoje presidente do glorioso INDEA. Vamos abordar aí a aftosa, as inspeções, o trabalho feito aí, coordenado geralmente pelo Ministério da Agricultura, os investimentos do Estado no INDEA, como é que tá? Tá assim? Tá bom? Não tá? Enfim. E, é claro, se você tem alguma pergunta a fazer aqui, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, que ninguém é de ferro, né? Basta acionar aqui o nosso modo de participar aqui, é o WhatsApp, 99932, está aí na tela, 2529. Interaja com a gente, quem manda no programa há mais de 2 anos, é você, nosso caríssimo telespectador. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Não posso deixar de cumprimentar você que acompanha a Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão pelo carinho da companhia, viu? Muito bom poder estar com você, direta ou indiretamente, aqui no 22 ou pela internet. Presidente Emanuele, presidente do INDEA, muito bom recebê-la aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que é corrido por lá, mas enfim, estamos cá mais uma vez apostos nessa bancada para mais um bate-papo sobre... Aliás, por falar em INDEA, quando se fala assim nessa questão do INDEA e tudo, as pessoas pensam assim, pô, mas Mato Grosso, né, campeão aí na agropecuária e tudo mais. E aí a questão do nosso rebanho. Temos o maior rebanho? Sim, senhor. E a questão do controle da aftosa, que é a aftosa sempre foi um fantasma que ficava nos assombrando, não é? Estamos livres há quase 30 anos aí com vacinação. E quando estaremos livres da aftosa sem vacinação? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores da TV Pantanal. Então, essa aqui é a primeira pergunta aí sobre a aftosa. E quando que a gente vai estar livre dela sem a vacinação? Bom, o INDEA ele vem se preparando há muitos anos, né, junto com o Ministério da Agricultura e a iniciativa privada, para a retirada da vacinação da febre aftosa. Iniciamos um trabalho, Paulo, no ano de 2017, onde tem um plano nacional da febre aftosa que nós temos, o INDEA, né, quanto à instituição responsável pela certificação sanitária dentro do estado do Mato Grosso, tem algumas metas a ser cumpridas no chamado Plano Quali-SV. E o estado de Mato Grosso, junto com o apoio do governo do estado de Mato Grosso, né, o INDEA, através do INDEA, conseguiu cumprir o dever de casa e o ministro Marcos Montes, no mês passado, anunciou lá em Minas Gerais, na Expo Zebu, que o estado de Mato Grosso deixará de vacinar contra a febre aftosa, que este ano, o ano de 2022, na campanha de novembro, será o último ano que o estado de Mato Grosso fará a vacinação contra a febre aftosa. E aí não é automático, tem que ter uma observação, um período de, eu não sei qual é o nome que dá para isso, mas eles ficam, o Ministério propriamente fica em observação, carência, eu não sei qual é o nome que dá, mas não quer dizer que em 2022, 2023 já teremos esse certificado de livre sem vacinação. Na verdade, como eu disse ao senhor, nós temos um plano nacional, né, de erradicação contra a febre aftosa, onde todos os estados do Brasil têm metas a serem cumpridas. O Brasil ele foi distribuído em blocos, né, o estado do Mato Grosso faz parte do bloco 4, e o cumprimento da primeira etapa, a deixar de vacinar, é um primeiro passo onde o estado de Mato Grosso já conseguiu. Em novembro fazemos a última vacinação e no ano que vem, em 2023, o INDEA, o estado do Mato Grosso, passará novamente por uma auditoria que é feita no Ministério da Agricultura. Agora nós teremos novamente uma auditoria no mês de outubro, né? E depois no mês de abril e depois no mês de outubro novamente. Então, assim, vencemos
uma etapa, temos algumas ainda a serem cumpridas. A auditoria, a palavra que eu estava tentando lembrar. O que eu queria dizer é isso, justamente. Quer dizer, agora tem em novembro a última vacinação, aí tem mais esse 1 ano praticamente aí, que diz respeito à auditoria para que se faça essa avaliação. Isso. E é bem provável, tudo certinho transcorrendo, em 2024 já tenhamos aí o certificado definitivo. Isso, aí assim que caso o Estado de Mato Grosso, com certeza nós estamos trabalhando para isso, o Estado, o INDEA, conseguindo cumprir todas as etapas, no ano de 2024 é pleiteado junto à OIE o reconhecimento do status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Amém. Antes de passar para o Lorenberg aqui, o nosso rebanho hoje, exatamente hoje, atualizado, está quanto? Aproximadamente 32 milhões. 32 milhões. Cresce mais ou menos quantos esse rebanho por ano, assim? Porque no passado, não faz muito tempo que estava 30 milhões, não é? Isso, depende muito, Paulo, do mercado, né? Se vende mais, se abate mais, se nasce mais, se vende-se mais fêmea ou vende-se mais macho. Então, nós temos dependendo realmente do mercado, como vai ser aceito. Se vai mais para abate, se não, se eu tenho mais nascimento de fêmea ou nascimento de macho, esse rebanho tem essa oscilação de aumento. É o número 1 no país. Número 1, nós somos o maior rebanho brasileiro. O segundo é o Pará. Quem que é o segundo? O segundo é Mato Grosso do Sul e depois Pará. E com a distância muito grande, não? Não é muito grande. Não é muito grande, em torno de 5 a 6 milhões de cabeça. Ah, estamos com uma vantagem considerável. Agora sim, professor. Antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas alegria mesmo, presidente, de tê-la aqui. O nosso programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença da senhora. E aí eu vou aproveitar, vou pegar carona na resposta e na pergunta que o Paulo acabou de fazer. O que significa, na prática, o fim da vacinação da febre aftosa para o estado de Mato Grosso e para a população mato-grossense? Bom, nós temos alguns fatores. O primeiro fator é o econômico, né? Você deixa de vacinar, você tem uma economia de não comprar aquela vacina, você tem uma economia, o produtor, né? De não precisar fazer o manejo do seu gado 2 vezes ao ano, recolher tudo, vacinar. Você tem a economia de o gado que vai para o frigorífico, aquela parte da tábua do pescoço, onde é feita a vacinação, que se perde aproximadamente 1 quilo, 1,5 quilo de carne por cabeça, né, de gado. Então, economicamente, nós teremos aí aproximadamente, hoje nós temos uma dose de vacinação contra a febre aftosa em torno de 1,50, 1,80, dependendo dos municípios. Então, fazendo a conta aí de 32 milhões, nós deixaremos de uma economia, né, para os produtores em torno de 85 milhões aproximadamente, né? Além disso, é a abertura de novos mercados, né? Nós temos a abertura de países, né, da Europa, do Oriente, que não compram a carne se o status da região não for zona livre de febre aftosa sem vacinação, né? Apesar de nós já termos o vírus não circulante aqui no estado há muito tempo, né? Mas ainda há essa restrição com os mercados internacionais. Quer dizer, nós temos a abertura do mercado, economia para os produtores e o estado de Mato Grosso tem uma visibilidade maior no que diz respeito à carne bovina, é isso? Sim, com certeza. Abre-se novos mercados. Emanuele, o trabalho do INDEA em relação à clandestinidade, como está sendo feito? Porque estamos num momento difícil, inflação, o preço da carne está um absurdo. Hoje eu paguei R$38 um quilo de carne, não é daquela... Da primeira, não, primeira, né? E você vê como estão as coisas, né? E aí cresce, evidentemente, a margem para aqueles que querem trabalhar na clandestinidade, né? Aí imagino que entra o trabalho eficiente do INDEA. Como que está sendo desenvolvido esse trabalho? A questão da inspeção dos produtos de origem animal é um braço que cabe ao INDEA, sim. Mas cabe ao INDEA, a competência do INDEA, quando aquele frigorífico requer junto à instituição um CISI, que é o nome do nosso requerimento,
do nosso registro, para que possa ser feita a venda no estado do Mato Grosso. Porque hoje, Paulo, nós temos 3 tipos de registros. Nós temos o SIM, que é um SIM municipal, é feito junto à prefeitura, ao órgão de defesa da prefeitura. Nós temos o CISI, que é o CISI estadual, onde pode haver a venda entre os municípios estaduais, que é feito junto ao INDEA. E o CIF, que é o registro federal, que é feito onde você pode haver a venda do interestadual, né? Então, nós temos 3 tipos de registro. Quando o registro é feito dentro do INDEA, né? Aquele frigorífico requer o seu registro no INDEA, nós só podemos, a nossa competência vai até a esses frigoríficos. Agora, a questão de mercado em si já não cabe à instituição de defesa, e sim à vigilância sanitária. PROCON e por aí adiante. Vigilância sanitária. Secretaria de Saúde Municipal, Secretaria de Saúde Estadual. Então, a nossa fiscalização vai até o momento que chega ali naquele mercado. O trânsito, né? Mas em si, no mercado, no varejo... Em relação à comercialização, eu já tinha mais ou menos essa noção, realmente, mas eu fico preocupado com os frigoríficos propriamente, né, os clandestinos. Essa explicação que você deu aí já contempla a minha pergunta. Há quantos hoje... Tem noção registrados de quantos registrados? No INDEA, nós temos 54 frigoríficos e laticínios, né? Já foi maior esse número, não é? Já foi bem maior, né? Já foi. Hoje o nosso CIS está em torno de 134, a numeração, né, do registro, e hoje nós temos ativos 55 CISs estaduais registrados. É o momento, na sua avaliação, é o momento que passa o país, é o momento da economia que fez com que esse número caísse? Como é que Na verdade, o que acontece? Há alguma alteração, a política fiscal também? Na verdade, o que acontece? Nós temos o registro, às vezes ele pede um registro no CISI e aí a produção dele não é suficiente para estar produzindo no estado todo, e as exigências são maiores, né? Porque quando eu aumento o número de produção, eu aumento, eu vou abater 10, eu vou abater 15, eu vou abater 30, as minhas exigências são maiores, o mecanismo de controle é maior, né? Então, às vezes a pessoa pede o descredenciamento e passa por sim, ou ao contrário, ou a produção aumenta e eu quero vender para todo o país, aí eu requeiro o CIF, né? Geralmente não se fecha os frigoríficos, há uma migração entre os 3, a possibilidade de registro dentro a nível nacional. Lorenberg. Presidente, eu vou dar alguns dados aqui e se não estiverem corretos, por favor, me corrija. Até para que o nosso amigo telespectador possa entender melhor. Na verdade, são 4 pilares para evitar a febre aftosa. A vacinação, a vigilância, a mitigação de riscos e emergência. 4 pilares. Sim. Nós apenas estamos saindo de um deles, que é a vacinação. Porém, os outros 3 continuarão a nos cobrar do Estado, a cobrar do IDEA e assim por diante. É isso? Isso mesmo. Agora, aí vem a minha pergunta. Essa luta contra a aftosa é obra apenas do atual governo do Estado e do atual grupo de produtores, ou é uma obra de vários governos do Estado de Mato Grosso, somado a todo o conjunto de produtores? A quem deve esta obra de tirar um pilar? Não, esta obra ela vem sendo de toda uma estrutura. A gente diz que a retirada da febre aftosa ela é mais do que institucional, né? Ela vem lá no Ministério da Agricultura, na OIE, na Codex, onde você tem que cumprir esses requisitos. O que eu posso falar para o senhor é que o Estado de Mato Grosso hoje tem um aporte do governo do Estado bem maior do que nos anos anteriores. Hoje o INDEA ela está amparado com investimentos, tanto na parte estrutural, investimento em veículos, investimento em computadores, investimento em mobiliário, reformas de unidades, sempre, professor Lorenberg, em parceria com o setor privado. O INDEA, ele tem o setor privado ali do lado, como parceiro. Até porque, como o senhor disse, esses nossos 3 pilares,
que nós ainda teremos que mantê-los, eles são essenciais. Por exemplo, nós deixaremos de fazer uma vigilância ativa, onde o INDEA estará ali fazendo a fiscalização, fazendo a vacinação assistida, fazendo a fiscalização da vacinação, porque nós não teremos mais vacinação, e nós passaremos a fazer a vigilância integrativa. O que é a vigilância integrativa? O produtor vai ser o primeiro olhar ali na propriedade. O produtor vai cuidar do seu rebanho. O produtor vai ter que ter um cuidado maior e em parceria com o INDEA. Teve um sinal clínico ali, imediatamente comunicar ao INDEA. E o INDEA tem isso com o produtor. O produtor vê o INDEA como um parceiro, não como uma autarquia fiscalizatória, e sim uma parceria existente. Por isso que hoje nós conseguimos atingir esse status, né, de deixar de vacinar e estamos caminhando para o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Ok, olha, a opinião vai dar um tempinho só para o primeiro intervalo comercial. Estamos entrevistando aqui nessa noite a presidente do INDEA Mato Grosso, Emanuele Almeida. O opinião dá um tempo e volta já já. Olha só, estamos de volta aqui com o programa Opinião. O programa Opinião nessa terça-feira com Emanuele Almeida do INDEA. O www.gazetadigital.com.br tem nesse instante os seguintes destaques. A Secretaria de Estado de Saúde notificou 6 novas mortes e 559 contágios pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. As informações constam do painel do coronavírus, alimentado pela pasta diariamente. De acordo com a atualização desta terça-feira, dia 21, Mato Grosso passou a contabilizar 750.786 contágios e, desse montante, em 729.464 casos, as pessoas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 14.963 não resistiram às complicações da Covid. De acordo com a atualização desta terça, há também 5.711 pessoas em isolamento domiciliar por conta do vírus. Paralelamente, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva subiu para 62,92%, enquanto o mesmo número para leitos de enfermarias é de 12%. Então, os servidores públicos de Mato Grosso, com filhos ou dependentes com deficiências, têm direito a cumprir jornada de trabalho na modalidade teletrabalho. O decreto número 1413, de 20 de junho, assinado pelo governador Mauro Mendes, do União Brasil, foi publicado na edição desta terça-feira, dia 21, no Diário Oficial do Estado. Abre aspas. Este decreto regulamenta a modalidade do teletrabalho como uma das formas de cumprimento da jornada dos servidores que tenham filho, cônjuge ou ascendente em primeiro grau com deficiência, que lhes sejam dependentes aí no âmbito da administração pública, direta ou indireta do Estado de Mato Grosso, fecha aspas, diz aí o artigo 1º do decreto. De acordo com o documento, a medida vale para servidores efetivos e também para ter acesso ao teletrabalho, o funcionário público deve necessariamente apresentar a elegibilidade, na verdade, o funcionário público deve apresentar aí a elegibilidade atestada pela perícia médica oficial do Estado. O laudo médico tem que constar deste laudo médico, a doença ou condição caracterizadora de deficiência na forma da lei. A perícia terá um prazo de 10 dias úteis para fazer esta análise. Então, o decreto afirma que a apresentação
de laudo médico falso ou sabidamente não qualificável como caracterizador de deficiência na forma da lei, acarretará na cassação do regime de teletrabalho e também a abertura aí de processo administrativo disciplinar. Lorenberg, é uma ação boa do governo, não é? Na verdade, é uma ação que passou, evidentemente, pelo Legislativo e agora, porque são centenas de famílias que têm problemas, milhares, para não dizer milhares, né? Problemas assim. Essa sensibilidade que a gente sempre fala aqui, né? Eu estou fazendo questão de comentar isso, porque, Paulo, mas vocês só comentam quando tem crítica ao governo e tudo mais, não é? Como a gente criticou lá atrás, na pandemia, quando eu lembro que teve um assunto aí, de aprovação de um voucher aí para os servidores, né, da educação, o governo meio que resistiu. E agora tem uma situação como essa aqui, é um avanço, né? Paulo, você não deixa de ter razão, mas é preciso fazer uma pequena observação. Havia um projeto na Assembleia Legislativa e que houve uma série de discussões na Assembleia Legislativa por conta exatamente dessa ideia. O Lúdio Cabral entrou com uma medida para diminuir, o governo apostava só em 20%, o Lúdio 50%. Então houve essa discussão muito grande dentro da Assembleia Legislativa, o governo vetou o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, mas a discussão continuou. Por conta dessa discussão, de parte da Assembleia, para ser bem redundante, por parte da Assembleia, o governo se comprometeu a baixar um decreto que favorecesse ao funcionário que tivesse filhos ou dependentes direto com deficiências. Portanto, de antemão, o governo está cumprindo com o que havia prometido aos parlamentares. Há um ganho aí. Pelo menos está cumprindo, né? Agora não pode perder de vista um outro detalhe. O teletrabalho, em muitas ocasiões, obriga o funcionário a trabalhar muito mais do que se ele estivesse lá no emprego. E aí a pergunta é, será que ele vai ter tempo suficiente para cuidar do seu filho com deficiência, para cuidar do seu pai com deficiência, que está sob a sua custódia? Essa que é a questão. Olha só, a opinião de hoje, entrevista aqui ao vivo a Emanuele Almeida, presidente do INDEA Mato Grosso. Você vê como é que são as coisas, não é? Eu estava observando que no primeiro bloco a gente falou muito da questão do gado, da carne, não é? Do estado de Mato Grosso. Só que, Emanuele, o INDEA aqui do estado, ele é referência também no país, não é? Em fiscalização de sementes e mudas. Queria que você discorresse sobre isso. Parece que de todos os estados, Mato Grosso é o único, não é, que tem esse know-how aí, não é, esse status, não é? E eu queria que você discorresse sobre esse trabalho que é feito aí junto ao Ministério da Agricultura. Sim, o INDEA no ano de 2016 recebeu uma incumbência do Ministério da Agricultura, assim possamos dizer, para ser o plano piloto, o projeto piloto dos estados para fiscalização do uso próprio de sementes, né? Aonde nós aceitamos esse desafio lá no ano de 2016 e começamos a implementar esse trabalho. Esse trabalho foi feito através de um termo de cooperação, um acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, onde foi delegada essa atribuição e o INDEA passou a fazer a fiscalização desse uso de semente. Isso aconteceu também, Paulo, graças ao apoio que foi dado, né, pela classe produtora, onde criou-se um fundo, né, e esse fundo nos deu um aporte financeiro naquele momento de estruturação daquela fiscalização e passamos a fazer essa fiscalização. Está em vigor até hoje esse fundo? Sim, está em vigor até hoje. Qual que é o nome do fundo? É o FASE. Né? O Fundo de Assistência à Produção da Semente, né? Que é vinculada à Prosmate, que é uma associação dos produtores de semente. Né? No momento que ele vai fazer aquele recolhimento da sua taxa junto ao INDEA, ele opta também por recolher uma taxa para esse fundo, para o FASE. Porque é uma incumbência que não é do INDEA, né? Essa incumbência é do Ministério da Agricultura. Isso, essa é uma atribuição do Ministério da Agricultura, que através de um termo de cooperação assinado foi delegado ao INDEA.
Que fiscalização que nós fazemos, Paulo? O produtor de soja, de feijão, de algodão, seja de qual for a cultivar que ele for fazer, no momento em que ele faz a sua plantação da soja, ele pode reservar parte da sua produção para o uso próprio para a próxima lavoura. Então, essa é a fiscalização que o INDEA faz. Inicialmente, quando o Ministério da Agricultura fazia essa fiscalização de forma exclusiva, eles fiscalizavam em torno de 78 mil propriedades. Num primeiro ano, o INDEA alcançou um índice já de 158 mil aproximadamente. Como que isso acontece? Nós temos um sistema onde o produtor ele declara qual é a sua área de produção, né? E qual parte daquela área ali vai ser destinada para o uso próprio na próxima lavoura. Isso nós temos uma legislação pertinente, onde se tem prazo para que ele faça isso, né? O cumprimento desse prazo para que ele faça esse registro, para que ele possa utilizar, porque, por exemplo, se eu vou plantar 10 mil hectares, eu não posso salvar, que é o nome utilizado, 3 mil hectares para plantar as próximas, né? Então, é proporcional a esse uso. E é isso que o fiscal do INDEA faz. Ele verifica no sistema se o que ele guardou ali para plantar, para usar não como grão, né, para vender, mas sim como semente, se é compatível com a área que ele vai plantar. E no momento do plantio, nós vamos até em loco, verificamos se o cultivar é a mesma que ele declarou no nosso sistema. E isso é feito por região, por município. Nós temos um agrônomo responsável para fazer essa homologação desse registro. Ótimo. Loriberg. Vou pegar carona na parte primeira dessa resposta. Sim. Que é exatamente sobre esse acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, que foi criado em 2016. Isso. E aí eu gostaria muito de um balanço da senhora sobre esse acordo, ou melhor, sobre o resultado desse acordo. Qual que é o balanço que a senhora faz? Bom, muito mais trabalho para o INDEA, professor. Mas tem um fundo que dá o respaldo, né? Isso sem sombra de dúvida, né? Você acaba que põe um pouquinho mais, uma carga de trabalho a mais para os nossos servidores, mas que está sendo positiva. Por quê? Porque hoje nós podemos fazer o controle do que se tem implantado aqui, qual é a qualidade da semente, porque hoje o INDEA tem um laboratório, né? Um laboratório que é localizado aqui em Cuiabá, ali no centro próximo ao Planalto, onde nós fazemos a aferição da qualidade dessa semente, se essa semente está sendo produtiva, se ela tem germinação bacana, se a qualidade da semente é boa. Então, assim, o que acontece? Hoje está sob controle estatal essa produção de semente. Então, nos deu um pouquinho mais de trabalho? Sim, nos deu, muito. Mas, graças ao aporte, como eu disse no início, né, a parceria firmada com o fundo privado, onde tem esse recurso financeiro, aluguéis de carro, programação no nosso próprio laboratório, que foi reformado e deu condições para os nossos profissionais, porque hoje nós temos profissionais com mestrado, com doutorado lá no INDEA, né, que fazem essa atividade e pode garantir a sanidade das sementes que estão sendo produzidas hoje dentro do estado do Mato Grosso. Ok, olha só, estamos entrevistando aqui a caríssima Emanuele Almeida, que é presidente do INDEA de Mato Grosso. Eu tenho aqui uma dúvida, presidente, sobre o processo, o que diz respeito à parte burocrática, aquela que é acessada ou pela qual tem que passar o produtor de Mato Grosso, não é? Quando tem que tratar com o INDEA. Como é que está isso hoje, a informatização, o que é feito pelo sistema online, o que tem que ser feito pessoalmente ainda nos postos? E uma segunda pergunta é como é que está a arrecadação hoje no INDEA, no estado de Mato Grosso, em relação a essa parte do INDEA, comparado com o ano passado? Bom, em relação à informatização, estamos de vento em polpa. Hoje nós temos um sistema informatizado de comunicação de vacina, hoje nós temos um sistema informatizado de registro de revendas, porque até o ano passado o produtor lá quisesse abrir uma revenda lá em Colniza, ele tinha que fazer um protocolo na unidade local, o nosso veterinário ia até a unidade local, fazia a fiscalização,
colocava no malote via correio e trazia para Cuiabá, isso podia demorar 10, 15 dias. Hoje nós temos o SIGADOC, que é um sistema informatizado do governo do estado de Mato Grosso, aonde todos os processos, requerimentos, é feito protocolo lá, imediatamente o nosso fiscal vai até a revenda, faz a fiscalização, vê, tá ok, põe a documentação no sistema, em 15 minutos, 20 minutos, está aqui na unidade central e isso é feito o processamento de forma ágil. E ou seja, de 15 dias para 15 minutos. Esse foi o grande salto. Isso. E temos evoluído muito, viu, em relação a isso. Isso a parte animal. Aí nós temos a parte vegetal, como eu disse ao senhor, hoje nós temos um sistema informatizado, onde o produtor ele entra nesse sistema que chama SISDEV, declara a sua área, coloca os seus talhões, põe lá no mapa qual é o talhão que ele vai fazer em cada propriedade e o INDEA consegue, com o nosso o acesso também que nós temos hoje, integração com a SEMA, conferir aquilo ali, verificar se compete, se bate e fazer uma fiscalização mais assertiva e mais direta, ágil e poder responder aos produtores com maior eficiência, agilidade e celeridade no nosso processo. E a arrecadação, como é que tá? Como é que foi? Eu imagino que tenha também estado de vento em popa. Sim. O estado do Mato Grosso é campeão em maior rebanho, produção de soja, nós também somos maiores, estamos atingindo, evoluindo, acho que segundo em algodão e frigoríficos, e a arrecadação nossa temos um superávit bacana em relação ao que é arrecadado. Já tem os números? Não tem os números. Nem aproximados, não? Para saber, fazer uma comparação meio que, ainda que não exata, mas do ano passado para esse ano, só para saber o quão realmente, está eloquente. Eu não peguei esses dados e... Mas evoluiu. Não é Sim, evoluiu. Hoje, porque nós temos, como eu disse para o senhor, ano passado nós tivemos um investimento de 20, né, eu estava conversando com o senhor, nós tivemos um investimento de 27 milhões de reais. Algo inédito para o INDEA. Fizemos a aquisição de 100 caminhonetes a diesel traçada. Fizemos isso com superávit de todos os anos que vinha de lá para cá. A presidente Emanuele estava falando isso antes de começar o programa, desse investimento aí do Estado, dos 25 milhões de reais. Aí também estava dizendo o seguinte, que neste ano de 2022 continua significativo este aporte do Estado, só que é menor do que aquilo que houve no ano passado. Isso. A explicação é que ano passado houve esse trabalho de investimento na logística. Isso, na logística agora. Esse ano nós temos em torno de 8 milhões de investimento, estamos investindo em estrutura, imobiliário, em computadores, estação de trabalho, reformas de unidade, estamos dando uma identidade para o INDEA, porque não sei se os senhores sabem, nós estamos presentes, a estrutura, nós temos escritórios, unidades locais de execução, que é o nome que nós temos, nos 139 municípios do estado de Mato Grosso, exceto Santa Rita do Trivelato e Dom Aquino. Estamos presentes ali, temos 10 postos de atendimento, que são em pequenos distritos, né, como lá em Guariba, no distrito de Colniza, né, aqui em Conselvã, né, então nós temos vários distritos, vários pontos de atendimento nesses municípios, e além disso temos postos fiscais, barreiras volantes e tudo mais. Ok, Nuremberg. Por falar nisso, que vários escritórios que possa atender todo o estado de Mato Grosso, tem uma frase da senhora, no dia 28 de janeiro deste ano, que diz o seguinte: estamos otimizando os recursos conforme a meta aluguel zero do programa Mais Mato Grosso e por meio de parcerias. É exatamente a direção da minha pergunta. A senhora poderia citar e comentar um exemplo dessa meta de aluguel zero e a parceria? Parece-me que Rondonópolis teve essa experiência, né? Sim, temos Rondonópolis, que hoje nós ocupamos a antiga biblioteca municipal, né? Ela foi reformada em parceria com o fundo privado, o FASE e o FESA, né? Aonde nós deixamos de pagar um aluguel em torno de R$ 8.500, né? Então estamos numa unidade nova, confortável, ampla, moderna. Se o senhor entrar lá, o senhor vai ver que é um ambiente
compartilhado, sem salas, sem descrição de chefia, de atendimento, onde o público entra e vê o que os servidores do INDEA estão fazendo. Uma estrutura moderna, onde houve um investimento, né? E isso nós estamos estruturando várias unidades. Além do município de Rondonópolis, nós também estamos quase finalizando, talvez para os meados do mês de julho ou final do mês de julho, nós vamos entregar a unidade de Juína. Essa unidade é um terreno próprio do INDEA, onde está sendo construída pelo fundo privado também, pelo FESA e pelo FAS em parceria, sempre esses dois fundos da área animal e da área vegetal sendo nossos companheiros nessa jornada. E também deixaremos de pagar um aluguel, professor, em torno de R$ 8.000 também, no município de Juína. E a unidade vai ser uma estrutura moderna também, com tudo compartilhado, só a salinha da unidade, para atender o produtor com melhor qualidade. Além disso, temos outros municípios também. É isso que significa a chamada meta de aluguel zero. É isso. Isso, aluguel zero. Até para que o nosso amigo telespectador possa entender o que é essa meta de aluguel zero. Sim, porque hoje nós temos ainda, apesar de já termos conseguido várias parcerias em fazer compartilhamento de prédio, né, com unidades, por exemplo, da Empaer, da Cefaz, mas ainda temos alguns aluguéis porque há a necessidade do INDEA estar ali ao lado do produtor. Nós precisamos estar presentes em todos os municípios para que nós possamos dar aquela assistência imediata. Caso ocorra alguma intervenção, algum foco de alguma doença, nós precisamos estar ali de forma imediata. Diante disso aí, como é que está o controle disso? O aluguel zero, tá, beleza. Vamos dizer que hoje, na realidade, hoje o INDEA contabiliza o quê? Quantos municípios ou quantas localidades têm ainda que trabalhar com prédios alugados, ou quantos estão já eliminada a questão do aluguel? Bom, nós tínhamos até o ano passado, no início do ano passado, em torno de 68 prédios locados, né? E o restante prédios próprios. Hoje nós temos 54 prédios locados, tivemos uma redução e estamos trabalhando para conseguirmos fazer esse compartilhamento de prédio para que faça uma otimização de recursos, uma economia porque não é só o servidor, né? É o telefone, é a internet, é o computador, a moça da limpeza. Então, se você fechar todos esses números, acaba que uma unidade aberta, ela é um pouco dispendiosa para o Estado, mas algo necessário. A importância das parcerias, né? Sim. Parceria com prefeitura tem nesses... Temos parceria com prefeitura. Temos parceria com prefeitura, até com... a prefeitura nos disponibiliza servidores, Paulo, porque até o ano passado, até esse ano, né, nós temos um déficit de servidores. E por causa disso foi autorizado, e estamos em processo de finalização, o concurso público do INDEA. Que é um assunto que a gente vai abordar no próximo bloco. Tem muita gente na expectativa em relação a esse concurso, lá para o nosso INDEA. E a gente vai abordar com mais detalhes. Eu não vou abordar agora porque temos que ir para o intervalo comercial, mas é um instante só, 1 minuto e meio, e a gente está de volta com a caríssima Emanuele Almeida, presidente do INDEA. É um instante só. Bem, cá estamos de volta. A opinião hoje com a Gisele. Gisele é a nossa entrevistada de segunda-feira ou de terça, não sei, porque também é advogada, eu confundi aqui. É Emanuele, eu não sei onde eu estou com a cabeça. É que eu estava vendo aqui uma postagem da entrevista que ela nos dará, a Gisele, né, da OAB. E aqui é a Emanuele. A Emanuele, que também é advogada, só que hoje está aqui na condição de presidente do INDEA. Emanuele, o concurso propriamente, como é que está aí o planejamento para a realização dele? Então, o concurso ele já está sendo realizado. Esse trabalho iniciou-se lá no mês de outubro do ano passado, né? Onde nós apresentamos a demanda e a necessidade de realização do concurso público para que pudéssemos aumentar o quantitativo de pessoal na autarquia ao governador, onde o governador se sensibilizou com a situação do INDEA e falou, vamos, monte o processo, traga-me os dados que nós faremos a análise sobre a possibilidade desse concurso. E assim foi feito e autorizado pelo governador.
Hoje nós estamos na fase já da divulgação dos resultados, né? Tivemos um concurso onde é um cadastro de reserva, né? Para cadastro de reserva muito específico para engenheiro agrônomo, médico veterinário e técnico em agropecuária, para o estado todo, em especial ali na região do Araguaia, de Juína, São Félix, é onde a projeção e a perspectiva de chamamento é mais imediata, né? Então esse concurso está de vento em polpa, estamos otimistas que conseguiremos homologá-lo até a data de 30 de junho, 1º de julho, agora, nas próximas semanas, para que possamos estar convocando esses profissionais o mais breve possível. Ainda em 22. Ainda em 22. Expectativa muito grande de quem, né, passou, inclusive, por essas etapas do concurso. Hoje nós tivemos aproximadamente quase 6 mil candidatos, né? Para o cadastro de reserva, para uma área muito específica, para o interior do estado do Mato Grosso. E precisa realmente, a demanda é muito grande. Precisamos ter profissionais ali, onde inicialmente o governador Mauro Mendes fez um compromisso de fazer o chamamento ainda este ano, né? Então, estamos otimistas que nós tenhamos novos colegas, novos parceiros ali para somar com a atividade da instituição. Ok. Poremberg. Eu vou pegar carona em uma parte dessa resposta, porque no bloco anterior a senhora falava que o INDEA está em 138 municípios, 139 municípios, Isso. no universo de 141 municípios do estado. Esse 139 é suficiente, ou o número é suficiente para que o INDEA possa contemplar todo o estado, ou é preciso, de fato, que o INDEA esteja em cada um dos 141 municípios do estado de Mato Grosso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, a senhora falava agora no concurso. Qual é o salário de um veterinário que for aprovado e for chamado para o INDEA e de um agrônomo? O salário dos dois são equiparados ou há uma diferença? A primeira parte da pergunta do 139 é apenas Trivelato, que a senhora falou? Não? É isso, Santa Rita do Trivelato e Dom Aquino, que nós não os dois temos únicos uma que não unidade tem, local. Todas essas unidades locais, professor, elas são contempladas com servidor do INDEA, né? Com algumas exceções que nós temos, por exemplo, Serra Nova Dourada, não há servidor do INDEA, há somente um termo de cooperação com a prefeitura, onde um servidor da prefeitura que realiza ali as atividades administrativas. Hoje nós temos veterinários e agrônomos em praticamente todos os municípios. Hoje o nosso quadro de veterinários, ele é em torno de 285 profissionais, né? E agrônomo em torno de 115, mais ou menos. Então, aonde eles estão concentrados, aonde nós temos a maior produtividade, por exemplo. Nós temos grande número de agrônomos ali na região de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde. Nós temos grande número de veterinários na região aqui de Matupá, na região de Barra do Garças, Rondonópolis, nós temos grande número de agrônomos, né? Então, conforme a necessidade técnica que é verificada, nós temos ali e foi feito ali a lotação daqueles servidores. E o concurso público foi feito para suprir estas lacunas nas cidades onde nós não temos o veterinário e o agrônomo. E o salário de cada um, do agrônomo e do veterinário? Bom, o agrônomo e o veterinário, eles são fiscais, né? Fiscais de defesa agropecuária. Então, o salário é equiparado. Hoje, o salário inicial A1, né, que você diz, né, você entra no nível 1 e classe A, ele está em torno, que foi a abertura do concurso público, em torno de 8.300 e pouquinho, R$ 8.400 o salário inicial do fiscal de defesa agropecuária do estado do Mato Grosso. Eu tenho uma dúvida, é o seguinte, a fiscalização que cabe ao INDEA, o uso da tecnologia, não é? Porque assim, é o que está sendo lançado mão ultimamente aí em todos os setores, todos os órgãos e tal. A INDEA, imagino que não seja diferente. E tem aquela notícia que esses dias foi veiculada de que vocês estão capacitando servidores para bem utilizarem os drones. Como é que está isso aí com o objetivo da fiscalização?
Não estamos acompanhando esse avanço da tecnologia também, Paulo. Nós já fizemos a aquisição de alguns drones no ano passado e estamos em processo de aquisição também neste ano, né, de outras. Fizemos um teste para que pudéssemos fazer um projeto piloto em algumas regiões e agora nós estamos incrementando esse quantitativo de drones e capacitando os nossos servidores para a utilização Quantos deles. drones temos já hoje? Ou vamos ter quantos com a Hoje aquisição? nós temos 8 drones, estamos fazendo a aquisição de mais 8. Né? Como é que funciona isso na prática? Realmente dá uma bisbilhotada lá naquilo que está sendo... Sim, na propriedade. Você chega para fazer a fiscalização, você sobe o drone, vamos fazer uma vistoria, por exemplo, uma vacinação assistida, né? Onde vamos prender todo o gado para verificar se o que está declarado na ficha é compatível com o que está lá na propriedade. Recolheu todo o gado? Recolheu. Vamos passar o drone na propriedade para verificar se não tem algum gado perdido, né? Na barreira Brasil-Bolívia, nós estamos fazendo fiscalização ali também, né? Na região, ali nas nossas barreiras volantes. Os nossos servidores vão com os drones e verificam ali na região se há algum trânsito de animal, sem algum veículo ali que não visualmente você não consegue, aí você vai lá, você aborda e verifica a guia de trânsito se está ok. Também nós temos isso na questão dos talhões, quando o agrônomo vai fazer a fiscalização na propriedade, por exemplo, do vazio sanitário da soja, para você saber se aquela propriedade já fez todo o seu vazio, está com alguma plantação ativa, sobe o drone, voa a propriedade, verifica-se isso. Então é um avanço da tecnologia. Coisa que há 5 anos atrás era inimaginável, né? Isso. Aí além disso também, além dos drones, nós também estamos fazendo a aquisição de câmeras OCRs, né? Aonde nós iremos usar uma equipe de inteligência ali dentro do INDEA para fazer a fiscalização dessas placas, onde essas placas estão indo, como esse trânsito realmente está sendo efetivado, se uma placa, um carro que está dizendo que emitiu uma GTA que saiu lá de Colniza, lá de Cocalinho e veio para cá. Então, com as câmeras OCRs, nós vamos cruzar isso, tudo em parceria também com a Secretaria de Segurança Pública, que tem um número maior de efetivo. Também estamos acompanhando, Paulo. O Bustamante esteve aqui, falou justamente desse investimento pesado aí e da inter-relação entre os órgãos, né, por meio da tecnologia, que aí acaba tendo facilidade para cruzar os dados e aí melhorar a eficiência nessa fiscalização. Professor. Presidente, ao tomar posse da presidência do IDEA em janeiro de 2021, a senhora prometeu focar na desburocratização e descentralização do IDEA. E aí vem a minha pergunta, na verdade um pedido. Qual é o balanço que a senhora faz sobre o processo de desburocratização e o balanço que a senhora faz sobre a descentralização do IDEA? Olha, estamos tendo avanços, mas não desejado e nem planejado pela minha pessoa, até porque nós temos legislação que ainda hoje, por exemplo, nós temos a legislação da área vegetal, que é de 1934, a lei federal. A lei federal inicial da defesa sanitária animal também de 1934. Então, às vezes, nós deparamos com a burocracia que foge do nosso controle, que nós temos o quê? O poder de fazer algo mais restritivo, né? Não mais que seja possível de facilitar. Então, o que acontece? Nós estamos, às vezes, nos deparando com burocracias que tem na legislação federal. E essa competência, ela é delegada ao INDEA, ela não é... Ou nós temos uma competência concorrente, aonde nós não podemos, né? Até temos muita vontade de descentralizar, de desburocratizar, mas é algo que vem do Ministério da Agricultura e nós temos, infelizmente, que seguir as regras ditadas a nível federal. Eu queria que você falasse mais, presidente, sobre a simulação aí que está sendo, nesse momento, feita, né? Aí, a simulação de emergência sanitária do Ministério da Agricultura, que ocorrendo aqui no estado de Mato Grosso. Já foi feita? Está sendo feita? Como é que está? Na verdade, Paulo, nós estamos no preparativo desse simulado, né, da febre aftosa. O que acontece? Isso aí também faz parte do nosso plano, né, que foi lá em 2017, para saber se o estado do Mato Grosso está realmente preparado
para se tornar uma zona livre de febre aftosa sem vacinação. Se os nossos profissionais estão capacitados, caso ocorra um evento sanitário uma emergência sanitária desse porte, se o Estado do Mato Grosso, se o INDEA, se os colegas nossos estão preparados para combater aquilo ali. Então, o que acontece? Nós vamos fazer um simulado, 7 dias, acontecerá do dia 30 de julho ao dia 6 de agosto, aonde haverá a integração de toda a unidade federativa do Brasil. O Ministério da Agricultura participará conosco, nós teremos 2 representantes de cada estado, além de, como observadores, nós teremos os países da América do Sul. Né? Então, é um plano, é um simulado nacional de febre aftosa, onde nós iremos realmente fazer o zoneamento, ir lá na propriedade, fechar as barreiras, teremos parceria com a Defesa Civil, com a Secretaria de Segurança Pública, o Exército, todos nós estaremos em uma situação ali de emergência uma simulação criada. Isso, uma simulação realmente da febre aftosa, onde já foram coletadas informações com os proprietários, onde já foi permitido o acesso dos proprietários às propriedades, que nós iremos fazer o saneamento da doença, onde nós já fizemos parcerias com a Secretaria de Segurança Pública, que disponibilizará o QG que foi usado na Copa, né, para que isso ali seja em momento real, o helicóptero nosso para levar aquela amostra da febre aftosa até o laboratório, onde se fará o teste. É como se fosse real, realmente, né? Isso, é algo inédito aqui para o estado do Mato Grosso e que nós estamos muito afoitos e no preparativo para que aconteça isso. Tudo dentro daquela máxima lá e expectativa que é a liberdade total aí quanto à febre aftosa sem vacinação. Ou seja, entre 30 de julho e 6 de agosto, esse é o período em que ocorrerá, então, a tal simulação. Isso, e será no município de Jucimeira. Jucimeira. Tá? Então, quem passar por lá, pelas estradas, será abordado pelo INDEA nesses dias para que nós façamos um trabalho de excelência, uma simulação de excelência e nossos colegas estejam, né, capacitados para caso ocorra algum episódio desse e nós possamos fazer o saneamento o mais rápido possível. Uma bem curtinha cabe aí, Lullenberg, se tiver aquela que você queria deixar a moça pressionada na parede? Não, eu já disse para ele que eu vou sair correndo. Não, mas é muito fácil. O que significa o selo arte, a concessão do selo arte? Um minutinho para a resposta. Concessão do selo arte. O selo arte, ele tem origem dos produtos que são feitos de maneira artesanal, pelo produtor e pelas indústrias, pelas agroindústrias, aonde ele poderá comercializar este produto que comprovadamente for artesanal e que cumprir todas as medidas sanitárias, ele poderá fazer o comércio a nível de Brasil. É algo inédito, viu, professor? Que é uma legislação federal que iniciou em 2017 e que até o momento o estado do Mato Grosso não tinha normatizado isso. E isso foi feito agora, este mês, onde nós publicamos uma instrução normativa, né, que permite a concessão do selo arte aos produtores, né? E já temos um protocolo, que é no município de Barra do Garças, e a nossa equipe já estará fazendo a fiscalização na semana que vem. Com certeza daremos o primeiro selo arte dentro do estado do Mato Grosso. Opa, que ótimo. Olha, o tempo voou, a gente tem que encerrar o programa aqui. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a nossa presidente do INDEA Mato Grosso, Emanuele Almeida. Muito obrigado, viu, presidente, por ter vindo aqui. Esse espaço continua a postos para bem informar, sempre tendo novidade lá, não é? O resultado dessas inspeções, dessa simulação, enfim, quando a gente tiver resultados bons, que sempre tem, isso acontece no INDEA, a gente está aqui à disposição para bem informar. Ok, boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. E obrigada, Paula. Obrigada, telespectadores do estado do Mato Grosso. Obrigada, senhora. Boa noite a Júlia, que é a futura veterinária. Você viu o salário aqui, né, Júlia, que ela falou aqui de uma veterinária. Se fosse você... Bom, enfim, a Júlia é uma das
3 filhos. Ela só trouxe uma. A preferida ela trouxe, que é a Júlia, e os outros 2 ela deixou lá. O nome dos outros 2? João Pedro e Arthur. O João Pedro e o Arthur estão lá grilados. Só tem que levar lanche para os 2, porque senão vai ter briga em casa. Lorenberg, então amanhã? Até amanhã. Amanhã a gente entrevista o juiz de direito José Antônio Bezerra Filho, coordenador da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E às 7h30 da noite a gente se encontra aqui ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também.